Fala, gente, tudo bem? Eu me chamo Emer Conatos. Hoje tem episódio novo pra vocês aqui. E sigam a gente também no Instagram, @pretopositivo. Oi, pessoal, e aqui é o Raul Nunes. E o podcast Preto Positivo faz parte do programa Spotify Sound Up Brasil 2020-21. Um podcast original Spotify. Bora começar então. Mesmo a gente estando em 2022, vivendo em um mundo mais diverso, com várias tecnologias, informações até em excesso e discussões sociais que antes não eram possíveis, ainda assim, muitas pessoas vivendo com HIV encontram dificuldades no mercado de trabalho. Abrir a sorologia do HIV e se posicionar abertamente no seu emprego não é algo obrigatório. O problema é quando a empresa toma conhecimento da situação e a pessoa vivendo com HIV passa a ser discriminada dentro do seu local de trabalho, seja por parte dos empregadores ou pelos outros funcionários. Em 2019, a Universidade PUC do Rio Grande do Sul realizou um estudo chamado Índice de Estigma no Brasil. E no mercado de trabalho, esse levantamento apontou que cerca de 20% das pessoas já perderam o emprego ou a fonte de renda por viverem com HIV. Em 2016, quando eu recebi meu diagnóstico positivo, eu passei por uma situação de sorofobia dentro da empresa onde eu trabalhava. Eu me lembro que nas primeiras semanas de tratamento, o meu rendimento profissional caiu muito, e o meu antigo gerente veio questionar o que estava acontecendo comigo. E por achar que ele era uma pessoa que entendia, por ser um gestor de pessoas, de uma empresa, eu acreditava que ele entendia a minha situação, eu acabei abrindo a minha sorologia para ele. E a primeira coisa que ele falou foi: eu gostaria que você separasse os seus talheres dos demais funcionários. Naquela hora, veio um choque, foi um susto, uma reação instantânea, mas eu não entendi a gravidade da situação. E aí, com o passar dos dias, a situação ficou pior, porque a informação vazou dentro da empresa e os outros funcionários começaram a ter atitudes que não eram legais, comigo, de fato. Eram atitudes preconceituosas. E depois dessa situação toda, eu resolvi pedir demissão. E eu tomei essa iniciativa porque era insuportável já viver naquele ambiente de trabalho, que começou a ficar tóxico demais e eu acabei saindo da empresa. É revoltante, quando isso acontece, Raul. Você acabou ali se abrindo para uma pessoa que você achou que estava preparada, um profissional que estava preparado para lidar com essa situação, mas foi muito pelo contrário, Por isso, grande parte das pessoas que vivem com HIV não fala sobre isso no ambiente de trabalho, por medo de perder o emprego ou até mesmo de não conseguir uma nova vaga de emprego. Isso sem contar as taxas de desemprego na população negra, ou entre as mulheres, ou entre pessoas LGBTQIAP+. Porque juntando as discriminações de raça, gênero e sexualidade no mercado de trabalho, esses números são ainda maiores. Mas em relação ao HIV, eu vejo que isso acontece muito por causa do capitalismo, quando o patrão está de olho só no lucro dele. E as empresas têm medo que o funcionário contratado precise se afastar do trabalho por questões de saúde. E isso é um grande preconceito, porque hoje em dia, com o tratamento, é muito difícil que alguém não consiga trabalhar por conta do HIV. Eu já comentei sobre isso anteriormente aqui acho que no primeiro episódio. Mas quando eu peguei o meu diagnóstico de HIV, eu estava desempregado também. E isso acarretou uma série de inseguranças. Na época eu vendia água no semáforo, no farol, para gerar renda. E eu cheguei a pensar que eu não conseguiria mais o emprego formal a partir dali. Que eu continuaria tendo que viver de bicos. Ou que eu teria que me tornar autônomo, tendo que abrir o meu próprio negócio para conseguir trabalhar. Na legislação brasileira, a gente tem a Lei 12.984 de 2014, que define como crime a discriminação de pessoas vivendo com HIV. Inclusive, o primeiro artigo dessa lei determina a punição com a reclusão de 1 a 4 anos por condutas discriminatórias contra as pessoas positivas. Entre essas condutas discriminatórias estão recusar, procrastinar, cancelar, segregar ou impedir a matrícula e a permanência de estudantes em instituições de ensino, de qualquer curso ou grau, sejam estabelecimentos públicos ou privados. Ou seja, nada pode dificultar a capacitação profissional de pessoas que vivem com HIV. E ninguém deve recusar trabalho, exonerar ou demitir alguém de seu cargo ou emprego por conta da sua sorologia. O que também não pode acontecer é segregar as pessoas no ambiente de trabalho, nem divulgar a condição de saúde do funcionário para o restante da empresa sem o seu consentimento, como aconteceu comigo no meu antigo trabalho. Porque, como a gente já comentou aqui, isso é crime. Então, se isso acontecer, você pode procurar os seus direitos como eu fiz.
Após esse episódio de sorofobia dentro do meu local de trabalho, eu pedi demissão e eu fui levar o meu acerto para advogada, né? Que eu tenho esse costume de levar os meus acertos para minha advogada Simone, verificar tudo certinho, estava tudo certo, o jeito que eu tinha, os valores que eu tinha recebido, estava tudo certo. E ela perguntou por que eu estava saindo dessa empresa. E aí, como a gente conversou e tal, ela falou: olha, isso é um processo de causa-ganha. O que aconteceu com você é uma situação de preconceito, de xenofobia, e existe uma lei que te protege. Então, se você entrar com o processo, tiver como provar, tiver testemunhas, é uma causa-ganha. E foi aí que eu resolvi entrar com esse processo. Algumas pessoas me falaram para não entrar com esse processo, porque isso iria, entre aspas, sujar a minha carteira e ia ser muito difícil conseguir emprego. E não foi fácil conseguir emprego depois. Porque eu me lembro que todas as entrevistas que eu participava, eu falava o real motivo, né, que eu tinha pedido demissão. E as pessoas não me contratavam, eu não passava da primeira etapa. Eu chegava a segunda e eu falava, conversava com o entrevistador também às vezes. Não passava nem da primeira ou da segunda, era sempre assim, eu me lembro muito bem disso. E eu só fui contratado em 2019 por uma outra empresa, porque o supervisor que me entrevistou era uma pessoa também que vive com HIV e ele entendia a minha realidade. E depois dessa empresa eu me mudei logo para São Paulo, onde eu comecei a trabalhar de forma autônoma, o que não é fácil. E até hoje é o que eu faço, assim. E é uma situação muito difícil, porque eu já conheci outras histórias de pessoas também que passaram por situações parecidas com a minha e que até hoje não encontraram trabalho ou tiveram uma dificuldade enorme em encontrar trabalho, ou então acabaram optando por uma vida autônoma também. Bom, então vamos conversar com quem trabalha com esse assunto. A gente chamou hoje o advogado Igor Carvalho. Igor, tudo bom? Tudo. Bom, posso falar? Pode falar. Não sei, vem alguma outra pergunta Você depois? veio pra falar hoje, Igor. Um prazer te receber aqui. Prazer Muito é todo obrigado meu. por ter aceitado o nosso convite. Quero que você se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você, de onde vem, o que você faz. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite. Me senti lisonjeado mesmo. Oh. Muito, assim, eu falei, Imagina. nossa… eu tenho 27 anos, eu sou advogado trabalhista, também atuo com algumas demandas cíveis, né? Eu tenho um escritório no Capão Redondo, na periferia. Vai fazer 1 ano e meio agora. E é isso. Esse sou eu. Esse é você. Esse é o Igor, gente. Bom, eu queria que você falasse um pouco pra gente, Igor, de forma concisa, sobre a Lei Federal de número 12.984 de 2014, que é a lei que define como crime de discriminação as pessoas vivendo com HIV. A Lei 12.984, ela criou o tipo de crime que é relacionado à discriminação com portadores de HIV. Então, ela prevê ali algumas condutas que são consideradas crimes quando são cometidas no dia a dia. Por que essa lei foi criada, né? Resumindo. Porque ela meio que protege todos os direitos que vem ali no artigo 5º da Constituição, que eu acho que é o artigo que todo mundo deveria conhecer, que são os direitos básicos de todo cidadão. Então, ela traz ali algumas condutas que são passíveis de criminalização. Desde negar acesso à educação, né? Então, a partir do momento que você vai se inscrever num curso técnico, numa instituição pública, numa instituição privada, e existe aí, por qualquer motivo, o conhecimento do seu estado, da sua condição, e isso é negado, isso é crime. O acesso ao trabalho. Você faz uma entrevista de emprego, passa em todas as fases. Chega ali no exame admissional, fala que tem HIV e é rejeitado, isso é crime, porque provavelmente foi por isso, né? Segregar no ambiente de trabalho, a segregação está previsto na lei também. Segregar no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, em qualquer espaço social coletivo, também é crime. Segregar é isolar mesmo. Só uma pergunta em relação ao atestado de admissional, que eu queria entender e acho que as pessoas também têm essa curiosidade. A empresa, ela pode pedir esse atestado? Não pode. A empresa não pode exigir teste de HIV. Como também não pode pedir teste de gravidez. Teste de HIV não pode porque é exatamente isso, é discriminatório. A empresa pode ser condenada, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho. Certo. E quais são os primeiros passos, por exemplo, para fazer uma denúncia de sorofobia em uma empresa? O primeiro passo sempre é abrir um boletim de ocorrência. Se aconteceu na empresa, você pode procurar outros órgãos, né? Não é que seja tão simples. A gente sabe que o acesso a instituições não são dos mais viáveis no Brasil. É sempre uma burocracia gigantesca. Mas o primeiro passo, por mais que ele seja subestimado, é abrir o boletim de ocorrência. Sempre. Porque é a partir do boletim de ocorrência que você vai ter a formação do inquérito, você vai ter o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Então é o primeiro passo que tem que seguir. Aconteceu, registra o boletim de ocorrência.
E logo em seguida procurar um advogado trabalhista, correto? Exatamente. Dependendo da situação, se for dentro da empresa, você procura um advogado trabalhista, porque além de ser tipificado como crime, é um delito trabalhista, né? Sim. Não necessariamente um delito, mas é um problema trabalhista para ser resolvido. E já existe aí entendimentos nesse sentido da jurisprudência. Já pegando esse gancho, então, qual que é a diferença no processo entre contratar um advogado ou recorrer a um defensor público? Digamos que o valor, porque o defensor público você não vai ter a questão monetária, ele não cobra, e o tempo, porque infelizmente a Defensoria Pública é um órgão que tem uma demanda altíssima. É um órgão muito bom, todos são ótimos, todos os defensores públicos são ótimos. Existem alguns convênios com advogados particulares, mas demora um pouco mais para você fazer essa entrevista com o advogado, você ter esse primeiro contato. Mas a diferença entre procurar um advogado e uma defensoria pública, basicamente é só a questão pecuniária, né? De valor mesmo. E como que é a questão quando a denúncia ela não ocorre assim por dificuldades de provas? Como que a gente procede diante dessa dificuldade? Com testemunhas? Como é que funciona? A produção de provas é muito complicada no Brasil em todo o processo. Apesar do Código de Processo Civil, que a gente chama de esqueleto de todos os processos, que é quem define como é produzido as provas, dizer que você consegue produzir de qualquer forma é difícil mesmo. O que eu sempre sugiro é o seguinte: registre a denúncia. Não tenha medo porque ninguém viu, porque foi uma situação que aconteceu isolada. Faça. Por quê? Numa dessas, na oitiva do possível criminoso, né, do suspeito ali, que ainda não foi condenado, na oitiva desse suspeito, ele pode confessar. Isso pode acontecer. Então, existem mecanismos para se buscar essa verdade. Depende muito de como a juíza encara essa situação, ele escuta as partes durante a audiência. Então, sempre faça, por mais que você não tenha prova nenhuma. Dito isso, hoje em dia, a gente tem muitos meios. Então, assim, posso juntar print de conversa, de WhatsApp? Pode. Posso tirar print de alguma postagem que me ofendeu em relação à minha condição? Pode também. Gravação, testemunha, tudo pode ser utilizado como prova, desde que seja lícito, claro. Certo. Ainda se tratando, né, dessa dificuldade de provas, né? Existe um órgão que seja melhor para isso, que seja mais adequado? Porque, por exemplo, até se tratando de LGBTQIAP+ fobia, por exemplo, eu já fui espancado na rua e tive muita dificuldade de provar isso. Inclusive, o processo não andou pra frente, porque eu passei por 3 delegacias, aí me mandava pra uma, mandava pra outra. Depois, na terceira, me mandaram fazer o boletim em casa. Aí eu fui fazer o boletim em casa e descobri que em casa não conseguia fazer pela internet a denúncia de agressão física, por exemplo. E nisso já tinha passado uma semana, eu já não tinha como fazer o exame de corpo de delito. Até me passaram depois disso, só que já tinha passado muito tempo. Então não adiantou de nada, só me enrolaram. E aí, como é que fica nesse caso? Existe um órgão que seja melhor para fazer essas denúncias de sorofobia? Olha, aqui em São Paulo, a gente tem uma delegacia especializada em crimes de intolerância religiosa relacionado à diversidade, que é uma delegacia que é mais voltada para esse público e para esse tipo de crime. Acho que é DECRIM o nome, se eu não me engano. Mas existe sim. Jogar no Google ali, delegacia especializada na proteção de direitos LGBT, você vai achar ali no Centro Histórico de São Paulo. Então você consegue fazer esse registro. Uma coisa que é muito importante, eu não sei se isso é de conhecimento público, mas a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela tem um canal de denúncia, independente se você registrou o boletim de ocorrência ou não. E esse canal de denúncia, ele é online, então você consegue colocar ali todos os detalhes de como aconteceu a agressão, de como aconteceu a discriminação, juntar, inclusive, os nomes da testemunha, nome de testemunha, nome de quem te agrediu, nome de quem, né, proferiu ali qualquer palavra discriminatória e mandar. Esse órgão, ele é ligado intimamente com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Então, além de você matar meio caminho, porque quando você vai na delegacia, isso tem todo um procedimento de inquérito, né, de investigação. Você já vai ter ali direto com o Ministério Público, que é o órgão responsável por investigar. Então, tem essa possibilidade. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do Estado de São Paulo, você consegue fazer essa denúncia de forma mais direta. Perfeito. Eu dei um Google aqui rapidinho. E é DECRIM mesmo. É DECRIM? Isso. Ótimo. E você tem algum caso que seja ilustrativo de discriminação que você defendeu ou está defendendo? Eu tive um caso que já finalizou, porque o meu cliente fez acordo, que é um caso trabalhista, que é a área onde eu atuo com mais fervor, assim, que foi um caso de dispensa discriminatória.
que foi exatamente isso. É um rapaz, ele trabalhava numa rede de lojas muito grande aqui no Brasil, né? Muito famoso. E ele, numa conversa com uma colega de trabalho, que ele considerava como amiga, ele falou, olha, tô portador de HIV, vivo com HIV, enfim. E dessa amiga foi passado para todo o resto ali. E aí, a partir daquele momento, começou a segregação, o isolamento. Então, as pessoas se recusavam a usar o mesmo banheiro que ele. Ele notava um tratamento diferente em relação ao gerente. E passaram-se, assim, 2 semanas, ele foi dispensado. Foi dispensado, pagou a rescisão, tudo bonitinho. Mas isso é uma dispensa discriminatória. E aí, eu entrei com a ação, pedi reintegração, enfim, danos morais e tudo mais. Mas isso aconteceu. É um dos poucos casos que eu já recebi relacionado a esse tema especificamente. Mas já, bem emblemático. Gente, e que loucura, né? Já pensou a empresa ter que criar um banheiro separado pra pessoa que vive com HIV usar? Nossa, isso enfim, é muito retrocesso, né? Sim. E dessas denúncias de discriminação em relação à sorologia, tem alguma queixa que é mais comum? Algum comportamento que é mais comum, uma denúncia? Além, por exemplo, da questão do banheiro. Tipo, me pediram pra separar os talheres, que foi uma coisa que já aconteceu com o Raul, por exemplo. Sim, é exatamente isso. Acho que o mais comum, quando acontece no ambiente de trabalho… Eu já trabalhei pela empresa também. Eu já fui advogado de empresa. Então, o mais comum nos processos que a gente verificava era exatamente isso. Era separar talher, copo… Na copa, né? É a questão do contato, da saliva, dos utensílios. Acho que geralmente deve ser esse tipo de coisa que as pessoas têm receio ainda. É uma desinformação, preconceito, né? Preconceito. Falta de informação, falta de tudo, né? Mas isso é o que mais acontece. E é o tipo de discriminação… Claro que, obviamente, minha vivência é essencialmente trabalhista. Mas eu já vi outros casos. Mas na grande maioria dos casos, é no ambiente de trabalho. Porque esse ambiente é uma selva, né? A empresa é uma selva. Então, qualquer coisa ali que te diferencie de alguém, que te acenda um alerta, você vai sofrer bizarramente. E nesse sentido, é o que mais acontece. Nesse tipo de discriminação, é no ambiente de trabalho. As vítimas, elas têm vergonha de denunciar ou expor do agressor de certa forma, né? E como se dá a importância de denunciar esse tipo de crime? As vítimas têm muita vergonha. Exatamente pela exposição, né? Mas o que eu sempre tento encorajar, em qualquer caso de discriminação, na verdade… é que se a gente não fizer isso, a lei não vai valer de nada. Então você tem uma lei que te protege, você tem uma lei que tipifica um crime. É difícil, óbvio. Não tem como a gente falar pra pessoa, vence esse medo e vai lá. Porque, cara, em delegacia, eu atuo ali no Capão Redondo. Eu acompanhei um cliente esses dias. É humilhante. Às vezes é humilhante pra registrar um crime de roubo, sabe? Crimes mais comuns, digamos, né? Que dirá esse tipo de crime? Que dirá um crime de… Que dirá crime de LGBTfobia, enfim, discriminação em relação à raça, cor, gênero, condição de saúde, etc. Sim, foi o que a gente estava conversando lá fora antes de começar a gravação. Que é engraçado que eu já tive no tribunal por conta disso, quando eu denunciei a empresa onde eu trabalhava. E a gente se sente errado e culpado em estar fazendo esse tipo de coisa. Em tomar essa iniciativa de denunciar um crime que acontece com várias pessoas todos os dias. Então eu acho que é importante a gente ter noção de que a gente tem um direito que é regido por lei, né? A gente é protegido por lei e na verdade, correr atrás dos nossos direitos. O judiciário em si, ele tem essa carga pesada, né? É um procedimento que humilha a pessoa, porque você é ouvido pelo juiz, aí abre ali a fala pro advogado da empresa, que vai te fazer perguntas extremamente pessoais e sensíveis, sim, duvidando da sua palavra. Então é um procedimento, sim, muito humilhante. O que eu acho que é interessante até pontuar, porque eu dei uma pesquisada também, viu, gente? Em relação a isso. Em relação a, órgãos que podem ajudar. Eu dei uma entrada ali no NAIDS e eles mostram alguns núcleos aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde eu vivo, onde você pode ir sigilosamente e conversar. Eles têm todo um corpo, aparentemente, não sei se de fato existe isso, mas tem um corpo jurídico, psicólogos e etc, para te ajudar a passar por esse momento quando você sofre crime de discriminação. Inclusive, pontuando isso para o Ministério Público. Então, acho que é interessante também, porque aí você tem um apoio emocional, né? Acima de tudo. Dá um Google e dá uma pesquisada no NAIDS. Geralmente, o NAIDS é uma organização muito grande, ela é internacional, então ela sempre está abraçando a causa. Na verdade, ela abraça a causa como acho que nenhum outro órgão.
E sempre tem alternativas para ajudar a gente. E outra questão, assim, que talvez seja até muita ignorância, mas que tá no imaginário comum, né? No imaginário da população. É, por exemplo, se a pessoa, ela fica fichada, sabe? Eu denunciar uma empresa, por exemplo, entrar com uma ação contra uma empresa. Ela fica fichada e é identificado o processo? Como é que é isso? Olha, existe sim a possibilidade. No começo do ano foi sancionada uma lei que protege. Tem a lei de proteção de dados, né? Mas tem ali. Agora tem uma lei falando, não me recordo a numeração, mas existe. Que protege os dados de saúde do portador de HIV, hepatite, etc. Então, você pode pedir com base nisso, no processo, o sigilo. Anteriormente a isso, já podia ser feito. Porque causa estigma. Então, se você joga o nome da pessoa no Google, você vai ver que ela teve um processo. Na hora que a pessoa vai fazer ali uma entrevista, né? De selecionar. Então, você vê que a pessoa teve um processo, pode sim sofrer esse tipo de preconceito. E aquele preconceito velado, que é mais difícil de você comprovar. É, mas aí a pessoa, ela precisa solicitar esse sigilo? É importante falar com o advogado. Então, vou ingressar com a ação. Fala pro advogado, doutor não, né, gente? Não tem doutorado, isso é mania, tá? É que no dia a dia é assim, as pessoas chegam lá no Capão e me chamam de doutor. Você fala, olha, fulano, pede sigilo pra mim, por gentileza, porque causa estigma. E posteriormente pode fazer isso? Por exemplo, no meu caso. O sigilo pode ser pedido em qualquer momento do processo. Posteriormente, talvez seja interessante você ingressar com uma ação pedindo a retirada dos seus dados ali do escavador, Jus Brasil e etc. Bom Tá? saber. Olha, gente, tem mais alguma dúvida, Raul? Não, então já tive minha consulta já. É difícil. Não é difícil. É o que a gente tava voltando, o que a gente tava falando lá fora. É um processo que quando a gente fala sobre isso, traz umas lembranças fortes, pelo menos pra mim. Porque eu passei por 2 audiências onde, como o Igor citou, fizeram perguntas íntimas, sabe? E é tudo muito bem pensado, a forma como o advogado da empresa age pra poder tirar da empresa da reta. Então, assim, Pra te coagir mesmo, né? pra coagir, isso, exato. E aí você fica nessa questão. E aí você pensa… Na época, quando eu entrei com a ação, eu lembro que minha mãe falou, não entra não, porque isso, entre aspas, vai sujar o seu nome, você não vai conseguir emprego depois e tal. Cara, não, você tem que entrar com a ação, é um direito seu, sabe? E independente se ela vai correr durante 1 ano, 2, 3, 10, deixa correr, sabe? É direito, e a gente tem que entender que nós temos direitos e a gente precisa correr atrás deles. E fora também a grana, que é bom, vem em boa hora. No fim das contas, quem acabou sendo mais constrangida foi a empresa, né? Porque você ganhou aí a ação. E foi assim, quando eu saí, eu falei, bom, eu me dedicava tempo integral à empresa. Eu era o melhor funcionário que a empresa tinha. Não é falsa modéstia, mas assim, sério, eu entrava 7, saía 10. E aí, quando ele falou assim, separa seus talheres, eu falei… Tipo, você não é gerente, sabe? Você não sabe gerir pessoas. Não funciona. E aí, como o clima foi pesando na empresa, na loja e tal, eu falei, quer saber? Tchau. Porque a gente também não é obrigado. Eu entendo que o índice de desemprego hoje é grande, mas também passar por humilhação, acho que ninguém precisa passar. Não, Então, pelo amor de Deus. Gente, sabe? e isso é situação pra entrar com uma coisa que a gente chama de rescisão indireta. O empregador, a empresa não pode te dar uma justa causa? Você pode dar uma justa causa na empresa. Quer sair e pegar todas as suas verbas rescisórias, inclusive por esse motivo. Porque você tá sendo isolado, você tá sofrendo um crime. Na verdade, você tá sendo vítima de um crime. Porque isso é crime. Eu não tenho mais dúvida. Você tem, amigo? Não, por hoje é isso, gente. Qualquer coisa a gente dá um salve no Igor de novo. Volta pra mais um episódio, com Igor, certeza. você quer deixar… Desculpa. Não, é isso mesmo. Qual é o seu contato, pra quem quiser te procurar? Eu posso deixar meu Instagram, que é Igor Carvalho Advogado. E é isso, lá tem todos os meus dados, meu endereço, telefone e tudo mais. E é isso. É isso, Tá Igor. ótimo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até. É muito delicado, né? Essa questão de, às vezes, ter que deixar o seu trabalho porque aquele ambiente já não tá mais te fazendo bem, né? Tá afetando a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica. Logo no começo do meu tratamento, eu tava no elenco de uma peça de teatro com um grupo de drag queens. Mas o roteiro era justamente uma comédia. E eu não tinha mais estrutura naquele momento pra subir num palco e fazer piadas, fazer o público dar risadas. Até porque eu mesmo já não tava achando graça em mais nada daquilo. Quando chegou o dia da estreia, eu só queria sumir, só queria sair correndo, desaparecer, não sair de casa pra não ter que estar lá. Mas eu não podia, né? Eu tava contando com aquela grana. Então eu fui, mas cheguei 2 horas atrasado.
E quando eu cheguei lá, aí foi que a coisa piorou, porque todo mundo ali do elenco sabia que o meu diagnóstico era recente, que eu estava passando por um processo delicado. Mas ninguém ali me perguntou como eu estava ou se eu precisava de alguma coisa, muito pelo contrário. Eu fui encurralado. Me chamaram de irresponsável, de antiprofissional. Eu ouvi todo tipo de merda sobre o meu trabalho naquele dia. E mesmo depois de tudo, eu ainda tinha que fazer uma maquiagem impecável, vestir um figurino impecável, colocar uma peruca impecável, subir num salto e apresentar para a plateia uma imagem de perfeição, quando na verdade eu passei o espetáculo inteiro com vontade de chorar e sair correndo dali. Mas eu mantive a minha postura e o sorriso no rosto, porque eu precisava daquele trabalho. Muitos empregadores nem imaginam que algum dia possam empregar pessoas vivendo com HIV, porque acham que a gente não tem a capacidade física para trabalhar. Mas hoje, muitos profissionais que vivem com HIV estão no mercado de trabalho mudando essa percepção. Principalmente pessoas públicas que falam abertamente sobre o HIV. Nesse episódio, a gente convidou o artista, diretor, apresentador e roteirista Alberto Pereira Júnior, que abriu a sua sorologia e hoje discute o tema publicamente com naturalidade. Alberto, um prazer te receber aqui. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Prazer estar aqui, Raul e Emer. Eu sou Alberto Pereira Júnior, bicha preta positiva, paulistano e com muitas outras características e marcadores, né? Enfim, como todos nós. A gente queria também que você falasse um pouquinho, então, da sua vida profissional, né? Já que o tema de hoje é mercado de trabalho. Eu posso dizer que a minha jornada profissional, ela é positiva, né? Adorei. Porque eu descobri minha sorologia em 2009, né? Em 2009 eu estava trabalhando no Grupo Folha de São Paulo, né? Era jornalista, colunista de TV já naquela época. Então minha ascensão profissional já fez parte da minha positividade. Então posso dizer que quase toda a minha jornada profissional foi já nesse período. Então eu não consigo dividir mais, né? Nunca consegui dividir. Embora, é claro, naquela época eu não tinha minha sorologia exposta, né? Não tinha saído desse segundo armário. Ainda assim, acredito que a consciência de viver com HIV perpassou minha jornada profissional, inclusive, né? Como jornalista, depois ator, diretor audiovisual, roteirista, apresentador. Eu sempre quis, quando era criança, eu queria ser arqueólogo. Olha. Pois é. O que aconteceu? Muitas coisas aconteceram, a história ainda é uma paixão na minha vida, mas eu logo cedo entendi que talvez no Brasil, um corpo preto, enfim, classe média, eu ia acabar fazendo história ou arqueologia e trabalhando como professor, que é uma profissão completamente digna, mas eu não tenho esse pendor para ensinar. Não tenho esse pendor, admiro muito, mas não tenho esse pendor de ensinar, né? A pesquisa me interessava muito, mas em algum momento eu percebi que talvez fosse um campo muito fechado e, enfim, ficou como memória, né? Mas logo de cedo eu percebi que questões artísticas, né, interpretação, música, né, eu tocava na banda marcial do meu colégio, e comunicação, né, escrever, falar, eram características muito fortes minhas, mas assim, nunca eram incentivadas também como profissão, mas como hobby, né, porque ainda pensando até meu recorte, primeiro recorte, é uma família preta, classe média, paulistana, num ambiente periférico, mas ainda muito embranquecido, isso, acho que a arte era vista como hobby mesmo. A necessidade era se normativar cada vez mais. Meu pai é engenheiro, minha mãe era secretária executiva, fez letras. Ela costuma dizer, anos depois, que ela fez letras para ensinar eu e meu irmão, né, acompanhar a gente no colégio. Ela acabou não dando aula, mas ela foi nossa professora em casa também. Então, era muito… Meu pai tinha feito colégio técnico, né, antes de fazer a faculdade de engenharia. Então ele tinha essa coisa, ter que ter uma profissão antes da faculdade, que já era um plano, né? Minha família, meus pais eram universitários, meus primos eram universitários, meus tios também. Então já era um plano da família fazer universidade, mas naquelas profissões normativas. Direito, administração, né? Engenharia.
jornalismo. Quando eu escolhi jornalismo, já era uma coisa muito fora da curva, assim. Nossa, mas jornalismo… Porque para aquela realidade, jornalismo era ou trabalhar na TV, numa TV como a TV Globo, ou trabalhar num veículo como Folha de São Paulo. E engraçado que muitos anos depois eu passei por esses dois espaços, né? Então… Conseguiu realizar o sonho da família. Exatamente. Mas eu lembro que eu fui vivendo meu ensino médio sem muito estudioso e tal, passando, mas sem saber muito o que eu ia fazer. E acabei, logo no terceiro colegial, depois de ter passado por um colégio técnico, eu fiz informática na Cefet, concluí, mas já sem muito interesse, entendendo que eu era mais usuário de computador e do universo digital que se abria, do que um programador, né? Resolvi, jornalismo, comunicação, vai. E me encontrei nessa comunicação, entendeu que era falar com os outros. E é engraçado porque pessoas que fazem jornalismo dizem que geralmente querem mudar o mundo, né? Escrever grandes matérias, reportagens que vão marcar a sociedade. Eu nunca tive essa pretensão. Essa pretensão. Eu queria comunicar, queria falar sobre cultura. E aí, depois de muito tempo, entendi também que, pelo menos como jornalista cultural, eu podia ser voyeur dentro daquele universo artístico que já me interessava quando era criança. E me formei em jornalismo, nessa jornada profissional, nunca quis esconder meu afeto, né? Já era um homem preto, e um homem preto trabalhando em grupos de comunicação grandes, somos minoria, enfim. Então, já era um homem preto nesse lugar também, já tinha uma canja sobre o que é representatividade, o que essa representatividade também causa, porque a gente às vezes colocado como totem, né, em espaços, chama o Alberto, porque ele é um jornalista preto. Mas às vezes as histórias que querem que a gente conte, ou que os nossos corpos contem, são muito diferentes, né? Do que a expectativa a partir de algum marcador, né? Então já tava escolado, já não precisava, já nem aceitava mais quando o convite era por um marcador, não era pela minha competência ou pelo que eu podia agregar pro trabalho, pro assunto, mas entendi que faltava tirar esse último véu, né? Que era a minha positividade. Foi quando eu conheci você, inclusive, né, Emer? Foi. Foi lá numa oficina no Itaú Cultural, né? De práticas artísticas, trazendo o tema HIV/AIDS, né? Isso, eram sobre novas narrativas, né, do HIV. Eu tava positivo há 3 meses ali, gente. Um bebê. Exato, e foi curioso porque naquela primeira aula a gente foi se apresentando e eu fui um dos primeiros a se apresentar e eu não trouxe minha sorologia. Eu falei sobre mim e logo depois várias pessoas foram falando e eu, poxa, por que eu não falei? Aquilo ficou na minha cabeça, inclusive usei isso como performance, né, no final, né, Por Favor Toque-me, uma performance que eu colocava meu corpo como uma instalação para ser tocado, né? Uma vibe à la Marina Abramovic, com um tapete costurado com peças de pessoas que vivem com HIV, um tapete lindo, inclusive. Você ainda tem ele? Tenho, super. Isso aconteceu em 2019, né? E só fazer um corte curto, a partir daquele workshop, eu tava migrando para um caminho para ir para um lugar um pouco mais artístico, um pouco mais independente mesmo, tentar mergulhar um pouco mais nisso. Até um mês depois fui para fora do Brasil, fiquei 3 meses em Nova York estudando, fazendo oficinas, performances, e era meu caminho, minha ideia voltar pro Brasil e seguir mais nessa seara. E aí veio pandemia, veio tanta coisa que aconteceu que mudou nossos rumos, né? Veio a Tracy, que é meu atual emprego também, né? Que era um freela de 3 meses, que virou quase 3 anos agora, né? Que é trazer também essa narrativa de cultura afro-urbana, junto com o meu corpo, né? Então é esse corpo positivo, homossexual, que tá na frente de um projeto que fala sobre representatividade, sobre valorização e positividade das questões brasileiras, que estava numa rede aberta durante 1 ano e meio na Rede TV e depois foi para streaming, Globoplay, Multishow, né, onde está agora. Então,
A vida tem caminhos muito curiosos, né? E caminhos bem legais, né? Em relação ao seu diagnóstico, né? Quando você descobriu que vivia com HIV. Como que foi essa experiência para você? Você conseguiu levar numa boa ou foi traumatizante? Como que esse assunto estava inserido assim na sua vida? E na sua família, grupo de amigos, etc? Eu acho que foi até o trabalho que me fez pensar muito objetivamente sobre, né? Eu tinha formação, né? Tinha informação sobre HIV, as ISTs, enfim. Então, quando eu descobri minha sorologia, primeiro foi uma sensação de falha, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Porque comigo, onde eu errei, né? Assim, mas ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer? Ok, tenho, mas isso não é sentença de morte, né? A narrativa não é essa há muitos anos. E eu tinha essa informação também. Sou nascido e criado em São Paulo, que tem um sistema público, né? A gente tem que agradecer o SUS, né? E todo mundo que defende o Sistema Único de Saúde, muito bem estruturado e que tem um trabalho, né, de apoio e de entrega de medicamentos. Na época que eu descobri, não tinha. O protocolo era só ia tomar o antirretroviral depois, se caísse, né, o CD4, CD8. Acho que 2 anos depois o protocolo mudou e aí, para manter essa carga viral indetectável, eu descobri já indetectável, né? Então também tive essa não vou dizer sorte, mas eu tive essa felicidade, talvez, né? Eu não descobri doente, eu descobri num exame, eu senti um carocinho no pescoço. E fui no médico, falei… Eu tinha feito recente meus exames, então não imaginava que seria isso, mas vou checar. Sempre tive esse hábito de fazer check-ups anuais, né? Enfim. E aí fiz todos os exames e o laboratório pediu para repetir a sorologia. Então aí eu já entendi. E quando eu peguei o resultado, eu lembro que eu peguei o resultado no laboratório na Paulista. Eu saí do laboratório com aquele papel e pensei: tudo bem, Alberto. Me fechei, talvez, por um tempo só para relacionamento, né? Para essa questão mais afetiva, e porque era muitos medos, né? Em 2009 a gente ainda não tinha certeza sobre se é indetectável, é intransmissível. Então ainda o estigma, que já tinha sido superado em algumas questões, ainda não tinha sido superada nessa questão. Mas eu entendi que, assim, ao mesmo tempo, eu tinha uma família que me apoiava em tudo. Minha família me acolheu e me respeitou quando eu me assumi gay. Então eu sabia que, por mais difícil que fosse esse tópico, eu ainda ia ter esse lugar de acolhimento também. Tinha plano de saúde porque trabalhava, e tinha a possibilidade de, por viver numa cidade como São Paulo, recorrer a esse tratamento público mais fácil e acessível. Então foi muito um cálculo simultâneo de coisas. Eu podia ficar muito… eu podia deixar a tristeza ou o medo me dominar, mas no dia seguinte eu tinha que entregar uma pauta também. Então, assim, não tinha muito tempo. Então acho que até foi o trabalho que me deu essa… Tá bom, bora. E fui lidando com essa questão, né? Fui entendendo, contei pra família. Primeiro só pai, mãe e irmão. E depois voltei a me relacionar com pessoas, tive namoros mais longos e sempre fui compartilhando com os parceiros, mas também não fiz muito alarde ou falei para muitas pessoas. Inclusive, quando eu saí do armário, esse armário público, que foi primeiro nesse workshop, depois já numa nota na Veja, na Vejona, foi assim, de repente as pessoas… Os melhores amigos de vida de 10, 15 anos querendo oferecer apoio, mas também meio um pouco putos por não ter dividido isso com eles antes, né? Mas acho que é sobre processos, né? Inclusive, acho que vale lembrar aqui que a declaração, né, da sorologia, ela é uma escolha da pessoa que vive com HIV, né? Inclusive protegida por lei. Você falou da oficina e citou a performance que você criou. E
Quando e como você resolveu de fato abrir sua loja, obviamente depois da Veja, e como foi esse tempo, né? Como você identificou e esse processo? A primeira vez que eu falei publicamente foi por conta do curso e no dia da performance, né, que é o último dia do curso, que pessoas fora da sala de aula que passaram pelo esse espaço expositivo se depararam com isso. Mas ainda assim era muito espaço muito pequeno, circunscrito, né? Talvez 100, 150 pessoas ali, no máximo, naquele ambiente, souberam. Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, mas eu fiz nos stories, não ficou no feed. Depois eu até fiz no feed, mas as pessoas não leem, né? As pessoas não prestam atenção ou prestam, mas não se deparam, né? Acho que o fluxo de informação nas redes sociais também é muito grande. E eu deixei aquilo reverberar naturalmente, assim. Se alguém me perguntasse, eu falaria. Mas também nunca foi meu objetivo, e eu admiro quem através dos seus marcadores faz esse caminho de luta específico, mas também nunca foi meu objetivo usar a minha sorologia, a minha negritude ou a minha homossexualidade como bandeiras. Elas são partes de mim, né? E estão completamente conectadas com tudo que eu faço, mas a gente é muito mais do que uma característica. A gente é a soma de todas elas e a negação de todas elas, né? Então, nunca quis ser, nesse sentido, ativista. Acho que a gente é ativista em várias frentes e causas, mas eu nunca quis ser o especialista ou a pessoa que ficasse focada nesse assunto, porque eu tenho outros assuntos que me interessam, que me despertam mais interesse, porque falar da minha sexualidade, falar da minha vivência enquanto pessoa positiva é muito importante, mas eu não me reduzo a isso, né? Desde 2019, né? Mas antes disso, a gente vive um recrudescimento das questões de moral, de um ambiente de preconceito, né? Vivemos sob um governo que não é nem conservador, porque não é sobre conservadorismo aqui, é um governo destruidor, talvez, seja o termo, né? Que pinça algumas bandeiras e retrógradas e preconceituosas para taxar pessoas. E aí foi quando o nosso atual presidente disse que pessoas que vivem com HIV eram despesa, né? E aí eu fiquei lembrando muito também, acho que engraçado que super se conecta com o tema desse episódio, né? Fiquei pensando tudo que eu produzi quanto positivo e quanto emprego gerou, né? E quanto diretos ou indiretos, porque para além da minha atuação como jornalista, como ator, como roteirista, eu também criei um bloco de carnaval enquanto positivo. Coloquei na rua milhares de pessoas durante 5 anos, né? A gente espera que esse carnaval oficial volte, mas durante os 5 desfiles do bloco, a gente colocou mais de 1 milhão de pessoas na rua, né? E gerou empregos também, diretos e indiretos. Então, assim, eu não sou despesa. Nunca fui despesa, porque eu sempre contribuí, né? Seja pelos impostos que eu pago, pela renda que eu gero, pelos empregos que eu crio, ou simplesmente pela minha existência, pela possibilidade de diálogo que eu gosto de ter. Então, assim, não sou despesa. E aí foi por isso que eu, aí mais explicitamente nas redes sociais, falei sobre, e aí veio o convite para falar sobre isso na Veja. E aí também foi um susto, porque parece que de repente ficou sério, né? Mas foi ao mesmo tempo, eu tenho que agradecer porque eu recebi pouquíssimos hates sobre isso. E desde então é muito interessante que eu recebo, vira e mexe, alguém entra em contato comigo por DM, assim, falando, revelando a sorologia, ou falando que conhece alguém, perguntando alguma coisa. E nessa troca eu também vou aprendendo, vou entendendo que alguns processos que eu passei quando eu descobri, que eu
guardei numa caixinha para poder seguir. Não é certo ou errado, mas não precisa ser desse jeito. São vários tipos de vivências, sabe? E foi também uma reviravolta, né, a sua matéria na Veja, né? Porque a gente sabe que há uns tempos atrás, acho que foi em 86, 87 mais ou menos, saiu uma matéria, né, sobre o Cazuza, e que foi uma matéria bem infeliz, né? E aí, de repente, a gente tem um outro imaginário que é, décadas depois, você, Alberto Pereira Júnior, mudando todo esse imaginário e trazendo uma outra perspectiva sobre HIV e AIDS, né? Eu não quero nem… Eu acho que até é uma falsa simetria me comparar ao Cazuza nesse caso. Não, uma pessoa vivendo com HIV Sim, e uma matéria não. na Veja. Assim, o Cazuza foi aquela capa que, enfim, né, acho que ainda atormenta muitas pessoas que vivem com HIV ou vivem o medo de, né? Porque acho que o medo é o pior, né? Informação temos, tratamento temos, mas acho que ainda esse estigma é muito forte. E essa capa ainda gera muito preconceito, né? Assim, muita discriminação. Mas ao mesmo tempo é interessante pensar que 20 e poucos, 30 anos depois, aquela mesma revista, num outro espaço e com uma outra figura, um outro corpo, né? Um corpo preto, saudável, porque ainda a foto que o colunista colocou era uma foto minha num festival de música. Era tipo, eu tava feliz, alegre, assim. Então, pra mostrar também essa… Que assim, aquela imagem de 89, 90, do Cazuza definhando, né? Não procede mais se a gente tomar os remédios, se a gente se alimentar direito, seguir o tratamento, né? Seguir os protocolos. Então, é isso. A sentença não é uma sentença de morte, é vida, né? Acho que a gente pode dizer aqui nessa sala, nosso controle da nossa saúde é muito melhor do que a média da sociedade brasileira, né? A gente faz exames recorrentes, a gente conhece o nosso corpo. Total. Mesmo, né, passando todo esse tempo, como a gente está comentando aqui, muitas coisas mudando, tecnologia e tudo mais, a gente ainda passa, né, por muitos estigmas, preconceitos sociais. Isso afeta bastante também o desempenho das pessoas que vivem com HIV no trabalho, né? Inclusive pode impedir que uma pessoa faça o trabalho dela, né? Por exemplo, pessoas que viajam a trabalho, né, que precisam fazer mestrado ou doutorado fora, por vezes são impedidas de entrar em outros países, né? Muitos países impõem testagens obrigatórias, proibições e restrições de entrada, permanência ou residência também, baseado no estado sorológico da pessoa, né? O Egito, por exemplo, a Austrália, a Rússia, são alguns exemplos de casos assim. Eu nunca tive, acho que o período que eu fiquei 3 meses fora do Brasil, acho que foi o período que eu fiquei mais tempo fora, eu tinha o protocolo, né? Meu infecto me deu a receita para pegar a quantidade de medicamentos necessária, enfim, então não tive nenhuma questão. Conheço outros e tenho alguns amigos brasileiros que já moram fora do Brasil faz algum tempo, mas que conseguiram nos sistemas públicos dos lugares que eles habitam, Nova York, Londres, enfim, acho que são esses grandes centros mais… cujo preconceito talvez, ou pelo menos o serviço público funcione de uma maneira mais efetiva. Mas a gente sabe que aqui mesmo na América Latina, né, aqui na América do Sul mesmo, Colômbia, Venezuela, enfim, na Venezuela teve uma grande questão de medicamentos, né, principalmente nesse fluxo migratório que tivemos aqui, né, nos últimos anos. E nesse fluxo migratório, né, de refugiados venezuelanos aqui no Brasil, a gente fiquei sabendo, e ficamos sabendo até na época do curso mesmo, de pessoas com dificuldades, redes de apoio para tratamento, para remédios, né? Relembrando até o que acontecia nos anos 80, 90, né, quando ainda os antirretrovirais estavam em desenvolvimento e as drogas eram muito caras, e quando infelizmente morria uma pessoa em decorrência da AIDS, né? Porque se morre da AIDS, não do HIV. A pessoa que partia esses remédios, esses assets eram deixados e distribuídos para outras pessoas que precisavam, né?
Olá! Para quem ainda não ouviu os episódios anteriores, eu sou HIV e apareço bastante por aqui. Hoje eu vim falar para vocês sobre o quanto a gente avançou nas questões dos direitos de pessoas positivas. Vocês conhecem esses direitos? Sabiam que essas medidas são importantíssimas para a quebra da discriminação e de preconceitos? Se no passado pessoas infectadas por mim eram isoladas por serem consideradas ameaças, hoje em dia elas têm os seus direitos assegurados pela lei. Com o avanço das pesquisas e a conscientização da sociedade civil, muitas ações tiveram que ser pensadas e postas em prática para desmistificar os tabus sobre mim. Entre eles, aquele boato da existência de grupo de riscos. Hoje em dia, a gente já sabe que todo mundo é grupo de risco. Ninguém tá livre de me encontrar por aí. O que muda são as atitudes de risco, como não se prevenir, por exemplo. Em 1988, os Ministérios da Saúde e do Trabalho determinaram que fossem incluídas ações informativas nas atividades das CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Doenças nas Empresas. E esse movimento ajudou a diminuir um pouco a discriminação contra funcionários positivos. No ano seguinte, em 1989, conseguimos a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Vivendo com HIV e AIDS, que foi criada por membros da sociedade civil e profissionais da saúde, e está em vigor até hoje. Essa declaração ampara direitos muito importantes para as pessoas positivas, como o direito de falar sobre sua sorologia só para quem quiser. Outro termo da declaração diz que ninguém deve sequer fazer referência ao diagnóstico de alguém sem o consentimento da pessoa envolvida. E ainda pontua que nenhuma pessoa pode ser forçada a fazer o teste. Também foi definido nesta declaração que ação alguma deve restringir pessoas positivas de emprego, alojamento e participação em atividades coletivas, escolares ou militares. Qualquer ação nesse sentido será considerada discriminatória, e o infrator pode ser punido por lei, assim como nenhuma pessoa positiva poderá ser submetida a isolamento ou quarentena. Mais um direito pouco conhecido é o saque do FGTS. Pessoas vivendo com HIV podem solicitar o saque do seu fundo de garantia junto à Caixa Econômica Federal. Hoje, pessoas positivas têm seus direitos garantidos na lei, apesar de ainda terem que lutar contra o preconceito e a discriminação. Mesmo com muitos avanços na ciência, a ideia de que pessoas vivendo com HIV são ameaças ainda é muito presente aqui no Brasil e no mundo todo. Até pouco tempo, os Estados Unidos, por exemplo, ainda aplicavam restrições à entrada de imigrantes positivos no país. Essa restrição durou por 22 anos. O fim da proibição foi dado pelo presidente Obama, em 2009. Só então os visitantes positivos finalmente deixaram de ser vistos como ameaças ao país. E depois que você abriu a sua sorologia em relação ao seu trabalho, por exemplo, você sente que houveram mudanças, o tratamento, abordagens, alguma mudança? Não, eu acho que talvez é isso. Talvez eu tenha… primeiro eu ter me entendido enquanto negro, enquanto homossexual, né? Já nesses espaços de poder, primeiro a gente se normatiza e depois a gente vai entendendo que, a gente não precisa viver a partir do olhar do outro, a gente tem que viver o que a gente é e vai se empoderando de quem a gente é e vai conquistando através do nosso mérito, do nosso trabalho, enfim, de tudo que a gente faz, nosso espaço, e eu quero o meu espaço, não quero espaço de ninguém. Então, eu acho que talvez a minha autoconfiança, o meu autoconhecimento sobre quem eu sou e sobre o que eu posso fazer impediu talvez ataques ou preconceitos diretos, assim. Com certeza
alguém deve ter questionado, falado, mas acho que nunca chegou diretamente pra mim, porque eu nunca dei essa abertura. E também minha sorologia não, porque é isso, eu sou uma pessoa que vive com HIV. Eu me cuido, eu cumpro meus compromissos, eu sou criativo e a partir de tudo que eu faço, eu tento trazer essa narrativa, mas é isso, essa narrativa ela faz parte de mim, mas eu não sou essa narrativa, né? Não, a minha sorologia, eu posso ficar horas conversando sobre, porque me interessa saber e ler e trocar, mas não me interessa ser só esse tópico, né? Eu quero cruzar fronteiras e cruzar assuntos, né? Me espalhar nos assuntos. Existem poucas figuras públicas que se expõem e falam abertamente sobre o tema, e muito menos pessoas negras. Você se inspirou em alguém para poder falar? Enfim. Não me inspirei. Na época, quando eu saí desse armário, eu não tinha nenhuma referência. Conhecia outras figuras públicas, mas nossa, me inspirei, não, assim. Mas eu fico feliz que esse armário da sorologia tem sido quebrado, né? O Billy Porter, por exemplo, é um artista que eu admiro tanto, que canta, que dança, que interpreta, que comunica. Falou recentemente, né, numa entrevista, e acho que isso é muito importante, porque ele revelou isso no momento de auge da carreira dele, né? Que justamente poderia ser o momento de se encolher mais, né? Porque já tem o marcador da idade, porque ele já é uma bicha preta mais velha. Bicha. Exatamente. e preta e bicha. Então ele podia, de alguma maneira, se guardar, mas não, ele usou esse momento e talvez se empoderou nesse momento de tudo de bom que tá acontecendo na vida dele, para tirar esse véu e poder ser mais livre e mais verdadeiro enquanto para ele mesmo, né? Ser mais potente enquanto criador. Mas hoje aqui, se tratando de Brasil, você é uma referência. Você tem noção disso? Eu acho que somos várias referências, né? E talvez eu seja referência para algumas pessoas e quando as pessoas googlam, né, HIV, Brasil, preto, meu nome apareça com mais. De repente teve uma lista, um site fez em algum acho que ano passado, talvez, no dia do combate, né, ao HIV. 10 celebridades que são abertas sobre a sua sorologia, eu estava incluída lá. Primeiro eu falei, nossa, eu sou uma celebridade. E achei legal a lista, porque é uma lista muito variada, não era um recorte apenas racial ou sorológico, era de fato pessoas de áreas diferentes. Então eu falei, que legal estar nesse grupo, né? Que bom estar nesse grupo, que bom poder falar sobre isso e de alguma maneira a minha experiência ou a minha vivência ou o jeito que eu lido com o assunto não foi natural, mas também não tem que não ser natural, né? É uma construção, né? E eu, ao longo desses 10 anos de entendimento e de estudo e de vivência, porque eu não deixei de viver e fazer as minhas coisas, talvez paralisei em alguns momentos, talvez pensei mais vezes, mas ainda assim me joguei, me vivi, né? E sigo vivendo, tentando fazer ao máximo das coisas que me afetam, né? Porque a gente se afeta, né? Então, acho legal receber e tenho minhas redes sociais abertas para comunicar e falar com pessoas sobre, mas também não fico nesse espaço de sou representação, porque preciso viver a minha vida, preciso ter a possibilidade de ser humano, né? De ser gente, né? De poder cometer meus erros, meus desejos, rir e chorar. Acho que tá mais nesse lugar, né, de construção de um novo imaginário, né? De não ter referências e de repente ter referências, né? Exatamente. Acho que é isso, né? Acho que as redes sociais permitiram também esse encontrar mais facilmente referências mais reais, né? Pessoas com trajetórias mais parecidas ou com ideias mais parecidas que a gente consegue acessar. E acho que nesse lugar eu me sinto mais confortável de troca, sabe? Total.
Bom, foi um prazer te receber. Já Foi acabou? Um papo... Eu falo demais, né? Foi ótimo. Foi um gente. prazer te receber. Você é uma pessoa super importante pra gente. A gente fez questão de te receber hoje, óbvio. E foi um prazer. E muito obrigado. Então, eu quero que você deixe pros nossos ouvintes as suas redes sociais, pra galera te seguir, enfim. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Esse podcast é muito importante. Preto Positivo, é muito importante trazer esse assunto e debater esse assunto com corpos e corpas diferentes, né? Pessoas diferentes trazendo as suas experiências, porque é isso, somos gente, né? Acho que a humanização de qualquer ser humano parece um paradoxo, né? Mas não, a gente precisa humanizar o ser humano, né? A gente é gente. Então isso é humano, isso é troca, conversa. Então, obrigado pelo convite, Raul. Obrigado, Emer. Minhas redes sociais @Alberto Pereira Júnior, JR, no Instagram. No Twitter é @Alberto Pereira J. Alberto Pereira Júnior, eu sou roteirista, diretor e um dos apresentadores do Trace Trends. Quem quiser acompanhar meu trabalho para além das redes sociais, eu apresento, roteirizo e dirijo o Trace Trends, que é esse show de variedade sobre cultura afro-urbana. Que tá no Globoplay, no Multishow. Também temos um podcast, eu tô na Trace. E, enfim, sigam as redes sociais porque vem novos projetos, vem um retorno aos meus projetos audiovisuais mais independentes e mais pessoais, que tá na hora de tirar da gaveta. A pandemia deu uma segurada, mas preciso tirar da gaveta. E é isso. Nossa, é isso. Acabamos bem. Obrigado. Muito obrigado. Apresentadores: Emer Conatos e Raul Nunes. Roteiro: Emer Conato. Assistente de roteiro: André Emídio. Produtor executivo: Raul Nunes. Assistente executivo: João Moraes. Trilha: Dinho Groove. Engenheiro de som: Benê. Som designer: Nicolas Rabnovich. Direção criativa: Emer Conatos e Raul Nunes. Produtora: Ampere.